Um desejo da maioria das pessoas é viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas, só que infelizmente a grande parte da população brasileira nunca saiu do Brasil. Infelizmente muitos vão passar a vida inteira sem conseguir sair do Brasil, sem conseguir conhecer um outro país, até mesmo países vizinhos, pelo fato de que a maioria das pessoas recebe muito pouco e esse pouco que recebe basicamente precisa usar para sobreviver. Porém, você se organizando certinho, independente do quanto você ganhe, você consegue conhecer outros países, principalmente países que não estão tão distantes do Brasil e que têm culturas totalmente diferentes, paisagens totalmente diferentes, comidas diferentes, onde você pode estar vivendo diversas experiências novas e gastando pouco. Então até mesmo quem ganha pouco, quem ganha salário mínimo, quem é CLT, independente da sua condição financeira, você consegue ir para esses países. Obviamente você vai precisar de um pouco de organização ou de muita disposição. Então é justamente sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Os países que você consegue visitar, mesmo sendo pobre, mesmo sendo CLT, mesmo ganhando salário mínimo, enfim. Mas antes de a gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like para também poder fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito para estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, obviamente quando você ganha muito pouco, para você fazer qualquer coisa, seja comprar uma moto, comprar um carro, fazer uma viagem para um outro estado ou para algum outro país, você vai ter que no mínimo se organizar, no mínimo economizar em algumas partes, ou tentar fazer uma renda extra, ganhar uma grana aqui, outra ali, enfim. Para depois de um certo prazo você ter uma certa quantia que você consiga fazer o que você quiser, seja comprar alguma coisa, viajar, enfim. Tô falando isso porque tem muita gente que vai falar: ah, não, é impossível o pobre fazer isso. Não é impossível, filho. Você tem que ter fé, tem que ter disposição, coragem, organização, enfim. E o primeiro país, eu acredito que é um dos mais interessantes para você visitar e que você consegue, mesmo sendo um pobre CLT, é a Argentina, mano. A Argentina tá muito próxima do Brasil e você consegue ir gastando muito pouco, principalmente se você for de ônibus. É muito tranquilo, dá pra ir. Você vai gastar por volta de 600, 900, R$ 1.000 no máximo pra ir de ônibus. É questão de prioridades, enfim. Obviamente, tudo vai depender da sua disposição e da quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem uma quantia maior, dá pra você ir de avião, pegar uma promoção ali, comprar com milhas ou comprar com uma distância maior. Ou seja, você comprar tipo pra daqui 6 meses a viagem. Tudo isso aí vai fazer diminuir o custo da passagem e vai sair na média de uns 1.500, uns R$ 2.000 por aí, de passagem ida e volta, no exemplo de São Paulo até Buenos Aires, na Argentina. E a vantagem do avião é que vai ser muito rápido. Porém, se você não tem tanta grana, mas tem muita disposição, você pode ir de ônibus. Porém, vai ter um certo conforto e vai demorar. Vai demorar. É mais ou menos 2 dias e meio de viagem de São Paulo até a Argentina e dá pra você ir de qualquer parte do Brasil. É só você pegar um ônibus que venha mais pro sul, tá ligado? Que chegue pro Rio de Janeiro, São Paulo, que eu acredito que até no Rio de Janeiro também tem viagem direta pra Argentina. E é uma opção muito boa, é um país que tem muita coisa legal, uma cultura interessante. Quem gosta de futebol também tem muita história de futebol lá. Tem muita comida boa também, enfim. Só que eu não sei exatamente como que tá a questão econômica lá, porque tá uma certa bagunça. Até certo tempo atrás tava muito barato, tava todo mundo indo pra Argentina. Só que agora meio que os preços estão meio que dolarizados, com base no dólar, o que acaba encarecendo poucas coisas. Então é meio complexo. Porém, é um país que é próximo, dependendo de onde você mora, você consegue ir, você nem imagina, gastando pouco. Então é possível. Se você nunca foi pra nenhum país, tem vontade de conhecer um país novo, a Argentina pode ser uma ótima opção. Outra opção de país que dá pra visitar e é muito próximo do Brasil e que você pode visitar com um custo baixo é o Paraguai, que tá muito próximo do Brasil, divisa com o Brasil, e principalmente se você mora no sul, no sudeste, no centro-oeste, dá pra você visitar muito fácil o Paraguai. O Paraguai não é um maior exemplo na questão de beleza natural, porém também tem paisagens muito bonitas, tem cidades bonitas lá, tem lugares que são mais perigosos que outros, é um lugar que tipo assim, você tem que ficar meio atento, e a maioria das pessoas vai pro Paraguai justamente pra comprar coisas, né? Comprar muamba, enfim, comprar coisa lá pra vender aqui, ou outras só vão lá pra comprar coisas pra usar mesmo, que normalmente lá o imposto é muito menor, enfim. Mas além desse turismo pra compras, tem muita gente que vai lá pra visitar mesmo, pra conhecer outro país, conhecer outra cultura e tudo mais, e é muito interessante, é uma opção. Você vai gastar até menos do que ir pra Argentina, vai gastar por volta de 500 e poucos reais, dependendo da passagem de ônibus. Então é muito barato pra você conhecer um outro país, colocar ali no seu passaporte. Eu acho que nem tem carimbo pra entrar no Paraguai. Mas enfim, pelo menos é uma bandeirinha a mais pra você colocar no Insta, tá ligado? Outro país muito próximo também, tanto da Argentina quanto do Paraguai, quanto do Brasil, é o Uruguai, mano. E é um país que é um dos próximos destinos que eu desejo ir. Porque de todos os países aqui da América do Sul, é um dos mais bem desenvolvidos, um dos mais seguros. Tem belezas naturais, tem praia, a cultura já é outra. Inclusive parece um pouco com a cultura gaúcha, mas enfim, por estar muito próximo ali. Mas tem muita coisa interessante, tem comida boa, tem carne e tudo mais. E também é um país que não é muito caro nem pra ir, nem pra curtir por lá, sabe? As passagens saindo de São Paulo também vai ser por volta de 500, 600 reais, 700. Então é um destino bem tranquilo e que também na questão de segurança vai ser bem tranquilo. É um país muito bonito e com uma segurança legal, o que conta bastante na hora de você conhecer um outro país, né? Um outro país que é um destino muito bom, que muita gente nem pensa em ir, porém é muito bonito. É um país relativamente seguro, sem muitos problemas assim nessa questão, e que é um local barato onde nosso dinheiro vale muito e além da nossa moeda valer mais, poder de compra é muito bom. É o Peru, mano. No Peru tem muita beleza, principalmente natural, como por exemplo Machu Picchu, né, que é clássico, todo mundo quer ir pra lá. É um lugar realmente impressionante. E também tem aquela montanha que eu não sei o nome, mas é uma montanha que tem várias cores. A própria terra tem várias cores, parece tipo um arco-íris, parece que meio que derramaram tinta, enfim. É um local muito bonito e que é muito barato de ir. Tem deserto, tem lugares com neve, tem a cidade onde já é mais avançado, enfim. É um dos próximos destinos que eu desejo ir e que com certeza deve valer muito a pena conhecer e que dá pra qualquer brasileiro ir gastando pouco. Pelo que eu saiba, tem ônibus que saem de São Paulo e do Rio e vai pro Peru e você gasta por volta de 1.000 e pouco,
pouco. É um valor nessa faixa, pelo que eu me lembro, tipo 900 e pouco, 1.000, 1.200 por aí. E pelo que eu saiba é ida e volta. E é alguns dias até lá. Você vai ter que ter uma certa disposição, se quiser gastar menos, mas também tem voos pra lá que não são muito caros. Mas que é um destino muito bom, com certeza é. Porque você não precisa ser rico pra ir pro Peru. Você se organizando certinho ali, pegando um cartãozinho, passando. Ou optando por ir de ônibus, por exemplo. Com certeza você consegue ir e não vai gastar muito. Outro país que é muito próximo do Brasil. E muita gente nem pensa em ir pra esse país, muita gente pensa que é o fim do mundo lá. Muita gente pensa que nem existe beleza nesse lugar. É a Venezuela. A Venezuela, muita gente pensa que acabou, né? Muita gente pensa que por conta das crises e tudo mais que acontece lá, simplesmente acabou a Venezuela. Só que não é bem assim. Muita coisa funciona normalmente lá. Muita coisa, inclusive, eles estão usando o dólar, né? Em vez de usar o peso. Pelo que eu me lembro é peso venezuelano. Mas enfim, a economia continua acontecendo. Acontece turismo também, principalmente de pessoas de lugares que têm mais poder aquisitivo. Na Venezuela tem diversas praias muito bonitas, tem muita beleza natural, lugares muito bonitos e que, mano, você não gasta muito pra ir pra lá. Nem de avião, normalmente as passagens não são tão caras. E, inclusive, pelo que eu saiba, também dá pra você ir de ônibus, partindo das cidades do Brasil mais próximas da Venezuela. É totalmente possível e não é tão caro. Outro país também próximo aqui do Brasil, que é muito bonito e que você não gasta tanto pra ir pra lá, é o Chile. Só que tem uma certa pegadinha nessa questão do Chile, porque o Chile meio que viralizou, ficou bem conhecido por ser um destino barato pra brasileiro ir, né? Só que eu acredito que de tanto brasileiro ir pra lá, acabou ficando caro. Então, por exemplo, em Santiago, lá as coisas tendem a ser um pouco mais caras, pra fazer aqueles passeios na neve e tudo mais, tende a ser um pouco caro, principalmente pra alugar as roupas lá, enfim. Porém, o Chile não é só Santiago, né? Tem diversas cidades lá. E que normalmente nessas cidades um pouco menores, as coisas são muito mais baratas, tanto a hospedagem quanto os passeios lá. Vão ter paisagens diferentes, até porque, mano, normalmente quando você vai viajar, você vai querer tirar foto. Ninguém vai viajar só pra curtir o momento. Hoje em dia nós tá em 2024, né? Estamos no século 21. Todo mundo quer viajar pra tirar foto. E quando você vai pro lugar e tira a mesma foto que todo mundo, não é tão legal. O legal é você conhecer os lugares diferentes também. E você fazendo isso, com certeza você vai gastar menos. Eu ainda não fui pro Chile, mas muita gente que já foi dá essa dica de ir pra cidades vizinhas ali de Santiago, que você vai gastar bem menos e vai aproveitar muito, mano. E pro Chile também dá pra ir de avião, porém também tem a opção de ônibus. Pelo que eu me lembro, tem ônibus que saem aqui de São Paulo e que você não vai gastar muito também. E o Chile é um lugar muito bonito, com paisagens de frio, né? Tipo montanhas com neve, a Cordilheira dos Andes, né? Além de ter também o deserto do Atacama, que é a coisa mais linda. Fora as praias de sal, os lugares com água vulcânica, tá ligado? Que é aquela água que vem quentinha e tudo mais. Mano, tem muita coisa pra aproveitar no Chile. E é um local que não gasta muito. Qualquer brasileiro consegue ir se organizar certinho. Ou se tiver disposição suficiente pra ir de ônibus, ou pegar umas caronas, enfim. Eu não sou de recomendar muito pegar carona, não. Mas o ônibus é uma opção, porém vai demorar mais tempo. E tem a opção do avião também. Se organizando certinho, qualquer um consegue ir. Um outro país com belezas estonteantes, com belas paisagens, com comidas diferentes, com diversas coisas diferentes pra você fazer. E que grande parte dos brasileiros nem quer ir, desfaz desse país. Porém é um local interessante e barato pra ir. É a Bolívia, mano. A Bolívia é um país muito bonito, principalmente nas questões de beleza natural. Tem muitos animais diferentes, dá pra você brincar lá com as lhamas. Tem muita paisagem de montanha, tem deserto, tem de tudo naquele lugar. As montanhas absurdamente altas. Tem paisagens quentes e frias e tudo mais, mano. Um lugar muito bonito e que você não gasta muito nem pra ir, tanto de passagem de avião ou de ônibus, enfim. E você não gasta muito também vivendo por lá. É um dos lugares onde o real brasileiro vale bastante e que você consegue ter um poder de compra legal lá. Outro país muito interessante que pelo menos eu acho muito bonito é a Colômbia, mano. A Colômbia tem muitas cidades bonitas, é um local moderno de certa forma. Tem muita beleza natural na Colômbia, tem muita montanha, muita coisa bonita assim. Além de ter praia também, as praias lá são lindas. Além do pessoal lá também ser bem tranquilo, ter bastante comida diferente, comida interessante lá. E, enfim, diversas cidades legais pra conhecer e que você não gasta muito nem pra ir e até mesmo gastando por lá, você consegue ter um poder de compra legal. Então é um país que vale muito a pena ir e que basicamente, mano, qualquer brasileiro consegue ir se organizar certinho, como eu já falei. Um país muito interessante também pra se visitar e que a maioria das pessoas nem pensa em ir é o Equador. O Equador tá literalmente no meio da terra, né? Então é um dos lugares que o sol mais bate, tipo, intensamente. Então é um lugar bem quente. E tem muita coisa interessante no Equador, tem cidades bonitas, tem muitas belezas naturais. E é um local que você não gasta muito nem pra ir e nem pra gastar por lá. Nossa moeda vale relativamente bem lá. Então você consegue comer bem, consegue se hospedar legal por lá e conhecer o país, enfim. O Equador também tem uma cultura bem diferente da nossa, ao mesmo tempo que é parecida por ser latina, né? Mas é bem diferente, enfim, tem vários costumes diferentes e que é bem interessante você visitar pra conhecer. E que dá pra ir também de ônibus e de avião gastando pouco. Um país que é muito interessante, que a maioria das pessoas nem sabe que existe, tem muito brasileiro que não sabe que esse país existe e que é muito próximo dos estados e das cidades do norte do Brasil, é a Guiana e a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa é óbvio, pertence à França, né? É basicamente tipo uma colônia francesa próximo do Brasil. E tipo, na Guiana Francesa eles literalmente usam euro. As placas dos carros têm União Europeia lá, tá ligado? Então é bem interessante você pensar nisso, tipo assim. Pelo que eu me lembro, Guiana Francesa faz divisa com o Amapá. E dependendo se você vai pro Amapá, você consegue simplesmente dar um pulinho e cair na Guiana Francesa, tá ligado? E era interessante essa mudança de cultura que tinha de um país pro outro, né? Na verdade, de uma cidade pra outra. Você sair do Amapá e basicamente pisar em território europeu, tá ligado? Basicamente a Europa faz divisa com o Brasil. É muita loucura pensar nisso. Países que eu desejo conhecer em breve e qualquer brasileiro consegue ir, principalmente se você mora no norte. Se você mora no norte, facinho de chegar lá, você não vai gastar absurdos. E é um país que é interessante que, mano, a maioria das pessoas nunca vai pisar lá, porque todo mundo prefere ir pra outros países do que pra
pra Guiana, Guiana Francesa. Outro país que é muito próximo do Brasil também, só que a maioria das pessoas nem sabe que existe, nunca pensou em ir, porém dá pra você ir gastando pouco e gastando pouco lá também, é a República do Suriname, exatamente. Esse país fica bem próximo ao norte do Brasil, fica muito próximo ali da Guiana Francesa e tudo mais, e é um país muito interessante, com muitas belezas naturais, com uma cultura totalmente diferente, e é um local que nós brasileiros conseguimos gastar, curtir lá tranquilo, sem gastar absurdos. É um destino relativamente barato, e que a maioria das pessoas não pensam em ir, mas lá tem umas paisagens estonteantes, lugares paradisíacos, e é um local, como eu falei, a maioria das pessoas nem pensam em ir, muitas pessoas nem sabem que existe esse país. E você consegue ir gastando pouco, então é um país interessante, e que muito brasileiro pobre CLT, que recebe salário mínimo, pode ir e nem sabe. Então, bom, essas foram algumas opções aí de países que você pode estar visitando, mesmo ganhando pouco. Obviamente, você não vai para esses países todo ano e nem visitar todos de uma vez, mas são opções de países para você conhecer, mesmo você ganhando pouco, sendo CLT e tudo mais, você juntando certinho ali ou fazendo uma renda extra aqui e ali, você consegue conhecer pelo menos um desses países com certeza. Então comenta aí qual desses países você gostaria de conhecer, e se você já foi para algum, comenta aí. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí, e até o próximo vídeo.